Olá, estamos aqui agora, nesse momento, explorando todo um caminho do Pode Ser. Chegamos aqui com muitas expectativas, com muitos convidados, e hoje estamos aqui num grupo de pessoas que participaram, direto ou indiretamente, desse processo. E aí eu te convido, fique conosco para rever todo esse processo. E eu apresento a vocês, alguns já foram vistos, apresentados. Igor, que é da VMARC, Juliana, que é do marketing, e Cíntia, que também é do marketing. Sejam bem-vindos. Obrigado, Lili. Obrigada, Lili. Obrigada. Obrigado pelo convite, primeiro, da gente, eu e a Cíntia, ter a oportunidade de começar esse projeto e encerrar junto contigo aqui na mesa. É verdade. Você está aqui. Com certeza. Acompanhar tem sido fantástico. Foi uma evolução muito grande, né? Desde o primeiro episódio até agora, a gente se desenvolveu muito. A gente, tanto nós aqui da produtora, quanto você, se desenvolveu demais. A gente ficou morrendo de medo de perder você para as emissoras de televisão. Não, eu ia ter que passar assim, por muitos testes. E aí eu não teria vocês, como é que eu faria? Exatamente. Né? Mas você, como aquela pessoa que me recebeu pelo estúdio e que sentiu um carinho muito grande, assim, muita receptividade da tua parte, com muito carisma. É claro que eu poderia ter ido em busca de outros estúdios, mas como nada acontece à toa, né? Exato. Eu vim para cá porque de alguma forma... Já tinha uma conexão, né? Já tinha. 6 meses atrás, se você me permitir, a gente vai começar a falar sobre como que foi o nosso primeiro encontro, né? Eu lembro que foi um sábado, que eu acho que era o único dia que a gente conseguia os 3, né? Exato. E foi uma sinergia muito grande logo de cara. De vocês chegarem aqui, eu receber vocês. Eu lembro do nosso bate-papo aquele dia, do quanto eu fiquei confortável em conversar com vocês aqui na mesa, ainda sem entender um pouco o que era o Instituto. Nós não tínhamos desenhado ainda nem o nome, né, do podcast. Você não entendeu nada, né? No comecinho não estava tão claro para mim ainda qual era a ideia do Instituto, qual era a ideia do trabalho. Mas aí, com o passar dos dias, né, fechamos contrato, assinamos para a produção de 12 episódios. E dentro de coisa me emocionar já. Sou meio chorão, hein? Dá pra chorar. Mas as emoções são sempre bem-vindas. São sempre bem-vindas, né? E aí lembro que assim, foi logo, acho que 1 semana, 2, a gente já começou com as gravações, né? O primeiro convite de participar do episódio de abertura. Fiquei reticente no começo, não estava muito afim, não. Mas aí depois, vendo, né, o teu desenvolvimento, vendo o quanto a gente abraçou essa causa, entender um pouquinho mais também sobre o papel do Instituto, o quanto o Instituto poderia fazer bem para as pessoas, para mim foi sensacional. Eu aprendi muito naquele episódio e é cada um que foi passando. Eu que agradeço, porque sem vocês, sem a participação da Juliana e da Cíntia, a Cíntia ajudou de alguma forma lá atrás a idealizar esse podcast. Né? Sim, ela foi a condutora, né? Porque em algum momento nós falamos sobre isso. Vamos fazer um podcast, e a Cíntia falou assim, pode ser, né? Foi bem assim que surgiu. Pode ser. E aí, quer dizer, não fizemos na sequência, porque eu tinha uma ideia de estúdio que eu podia até montar lá no Instituto. Verdade. Aí eu falei pra ela, Lili, por que vai montar vai montar um estúdio aqui? Vamos ver já um lugar, já tá lá, tá tudo equipado, é só chegar e falar. Ela falou, não, vamos amadurecer a ideia e tal. Ela sempre ali na mais apreensiva, né? Na retaguarda. Né, na retaguarda. Isso também se deve ao fato de que eu tive uma grande dificuldade de começar a fazer os vídeos que eu gravava com a Cíntia.
Eu nunca gostei muito de foto, de aparecer, aquela situação, será que, não? Esse receio que todos nós temos diante do julgamento que pode vir de outra pessoa. Como é que vão me ver? O que vão achar? Vai que isso não está muito metida, querendo fazer isso? Mas o que me conforta é que é pelo Instituto. Sim. O Instituto, ele é mais importante do que eu. Eu sou só a porta-voz nesse momento do Instituto. Então, isso me traz um conforto de dizer, você não está fazendo por você está fazendo por uma causa. Sim. E isso facilita, porque aí, o que você der, tá bom. É um pouco assim de zona de conforto também, né? E o legal de imaginar, Lili, que eu vejo do teu trabalho com o Instituto, é que você tem muito claro que nós estamos passando pelo Instituto. O Instituto está impetrado na comunidade, na sociedade, tem feito muito bem já para as pessoas, e ele vai continuar aqui, né? E vai ampliar muito, porque agora nós já temos essa certificação de utilidade pública a nível municipal, e já estamos com projeto também a nível de estado. Legal. Porque sem esses recursos não adianta, porque a gente não avança. Sim. E o Instituto, ele não tem parâmetro. Uhum. Nós não temos, assim, uma instituição que diz assim, então tá, você se oriente por esta aqui porque é do mesmo movimento, do mesmo nicho. Não, existem trabalhos, mas são trabalhos separados, individualizados. Sim. E isso, ainda bem que eu falo, eu e mais quem, direto ou indiretamente, está envolvido comigo, a gente não sabe para aonde vamos chegar, só que nós temos uma direção. Essa direção é importante. É fazer esse trabalho ser mais e mais ampliado com seriedade. Sim. Com seriedade, com toda uma legalização. Lili, você fala bastante, a gente conversou nesse tempo sobre o Instituto e sobre essa certificação que o Instituto recebeu e agora está crescendo cada vez mais. Qual é exatamente o papel a partir de agora, a partir dessa certificação, qual vai ser o papel do Instituto na sociedade? Que a gente sabe assim, a certificação ela vai fortalecer o Instituto, mas e como que o Instituto vai receber as pessoas e vai ser útil para elas a partir de agora? Então, nós temos vários projetos e teremos um encontro, inclusive, com o vereador Flávio Mantovani, que foi para o gabinete dele que esse processo foi, e até porque ele tem um projeto de lei, e é em cima desse projeto de lei que nós vamos poder trabalhar mais. Esse projeto de lei é de terapias integrativas junto da comunidade e junto do SUS. Mas como eu disse para ele, nós precisamos de verba. Sem verba a gente não vai a lugar nenhum. Porque esses trabalhos daí eles se tornam totalmente gratuitos para a comunidade. Legal. Mas eles precisam ser mantidos, mantendo a instituição em si, mantendo os terapeutas que vão fazer esse trabalho, porque eles não irão voluntariamente. Se um outro vai, não dá para ter um trabalho realmente funcional, você contando só com uma participação ou outra. Sim. Precisa de gente. Uhum. E aí, isso são etapas. Nós vencemos uma primeira etapa. A próxima etapa é ver como é que a gente pode fazer, talvez, aí uma parceria juntamente com a prefeitura, com esse trabalho de SUS, porque nós temos também a formação de várias terapias dessa. Eu sou mestre Reiki, os meus parceiros lá são fisioterapeutas que dão a parte de acupuntura, tem a Lília Vincentin, que é a psicóloga, ela tem uma formação em florais, não é uma formação longa, mas é uma introdução para as pessoas poderem conhecer um pouco mais o que são florais, e outros profissionais podem chegar. Então nós temos o Instituto como uma escola terapêutica, é uma escola de conhecimento, autoconhecimento e a função terapêutica associada. Então, ao mesmo tempo que nós damos essas formações, nós também oferecemos o suporte terapêutico.
Que legal. Muito, muito bom. E aí, Cíntia, como que você viu? Eu vou te perguntar isso porque, embora você não está nesse trabalho comigo desde o segundo episódio, terceiro, né? O segundo ou terceiro? Segundo. Como foi para você me ver dando esse passo? Porque eu sou meio visionária, né? Então eu fui muito na fé, para variar. Sim, deu super certo. Eu vi que foi uma grande evolução, né? Junto aí com o trabalho da Ju também, que auxiliou até a ir a novas redes sociais, né? Que até então era Instagram, YouTube, a gente ficava ali nesse intermédio, né? E a Ju, com a visão dela estratégica, ela conseguiu trazer também ali para o TikTok, e que foi um diferencial. Mas eu vejo que, pessoalmente falando, sua evolução foi fantástica. Do primeiro episódio, a gente consegue ver a diferença de você já conversando mais com as pessoas que vêm aqui, né, participar. E, com certeza, muita evolução. Eu vejo que foi um trabalho fantástico que você tem feito. Eu agradeço o seu feedback e também esse olhar, porque é importante quando a gente começa a fazer um trabalho sem fins lucrativos. Eu não estou fazendo por ego. Sim. Né? E você saber que de alguma forma você está evoluindo nesse trabalho e você está levando essa mensagem para as pessoas. Claro que poderia haver uma participação maior das pessoas quanto a assistir os episódios completos. E hoje isso é uma tendência. As pessoas querem cortes. É isso. Consomem de uma forma mais rápida, né? Mais rápida, mais superficial. Porque para você se aprofundar num episódio, você tem que querer assistir. Exato. Aquilo tem que te prender de alguma forma. E como as propostas, elas são para você pensar, para você buscar recursos de cura e autocura, para você ampliar esse sentido de saúde e não de doença, porque esse é o propósito. O autodescobrimento. O que é autodescobrimento? Tá bom, não precisa descobrir nada. Quanto menos eu descobrir, melhor. Melhor. Deixa eu ficar na minha ignorância. Estão fugindo de descobrir de fato, né? Porque isso dá trabalho. Dá. E é o que eu digo, né? Às vezes dói, né? Dói. Porque aí você tem que sair de uma zona de conforto. E a Juliana veio depois, né? Peguei ela meio no laço. Foi. Ela veio para substituir ou dar continuidade, eu não gosto muito da palavra substituir, mas dar continuidade ao trabalho da Cíntia, que a Cíntia estava se retirando por questões pessoais. E aí, para mim, esse foi entre um sentimento de abandono, de orfandade, para alguém que estava chegando, que alívio. Pegou meio que ela de surpresa, pegou eu de surpresa, né? Eu tava meio que fazendo a transição e acabou que dando certo, né? Porque você entrou no projeto sabendo que também era muito essa coisa de eu vou contribuir, mas não é aqui que eu vou fazer, por exemplo, um trabalho comercial. Sim. Porque eu sempre chamo as pessoas para essa proposta. E eu fiz essa proposta para você. Foi mesmo. Assim como a Cíntia, o tempo que ficou comigo. Não é com o trabalho do Instituto que vocês vão ganhar dinheiro. Vocês vão ganhar a evolução espiritual. Mas eu acho que esse é o valor mais alto. Porque eu falo assim, nem todo dinheiro paga o conhecimento que você tem. E querendo ou não, o tempo que você ficou, aprendeu muita coisa com a Lili. Sim. E eu do mesmo jeito, seja de forma com a formação dela, ou seja na prática, fazendo o que de fato faz, né? A gente aprende muita coisa. Além da se descobrir de fato o que você gosta, o que não gosta, seu propósito, e você acaba se alinhando. Com certeza. Ju, se a Lili me permite, porque em nenhum momento desde que eu conheci a Lili e a Cíntia e passei a admirar o trabalho das duas, a serenidade, eu acho que é uma coisa que é muito legal a gente falar aqui, tá?
já até um conteúdo para corte aí, vai ser mais... A área do marketing, da comunicação, não tem essa serenidade que vocês tiveram para acompanhar a Lili. A Cíntia, até o momento que entendeu que estava legal e dava para ela, e aí ela cedeu um espaço e ela, em momento algum, ela assim, não estava presente de corpo, mas em momento algum ela também abandonou no sentido literal da palavra. Ela ficou no grupo um tempão, até colaborou com algumas coisas ali com a gente depois, e depois continuou espectadora, né? E aí você entrou e ocupou esse espaço que por ela era ocupado até então. Foi um processo muito sereno, no meu ponto de vista. Isso não acontece. Você contrata um estagiário hoje, um editor, um profissional hoje, ele já chega, nossa, mas esse cara fazia isso, essa menina fazia isso. Não, aqui não houve isso, né? E aí uma coisa que me chamou muito a atenção foi que eu não tinha pensado. Você chegou e levou o Pode Ser para uma nova rede social que hoje predominantemente é povoada por jovens ou por muitos jovens. Se tivesse me dado essa ideia, talvez eu falaria, não faz isso não, porque ali não está o nosso público. E você provou que, na verdade, não era isso. Então, de onde surgiu a ideia de levar o Pode Ser também para o TikTok? Na verdade, assim, surgiu da minha casa. E é até engraçado eu falar isso, porque, por exemplo, eu chegava na casa dos meus pais e meu pai tem ali, 62 anos, ele tava no TikTok. Então eu olhei e falei assim, essa rede social não é só de adolescentes. Dá pra gente... E o não a gente já tem, né? Sim. Então, o que a gente perde? A gente não perde nada. Eu falei, vamos fazer? E aí, eu só mandei pra ela, eu fiz lá. Só mandei, tá feito, e já mandei o primeiro vídeo. E aí, vamos ver o que dá. E eu acho que, assim, a gente também tem que acompanhar a cultura atual, né? Porque, qualquer lugar que você vai, as pessoas estão no TikTok. Qualquer lugar, não adianta. E é uma rede social que ela prende a atenção das pessoas. Sim, por horas, né? Exatamente. Às vezes você se pega ali, você tá ali no TikTok o dia inteiro. Seja com receitas, seja com dicas de marketing, seja com... Várias vezes antes de eu iniciar a terapia, né? Eu peguei várias dicas lá. E aprendo também todos os dias. Eu falei, então, se eu aprendo, se meus pais estão, por que não? E aí eu falei, vamos fazer. Primeira coisa que eu falei pra ela, vamos fazer. E aí ela, se você acha, eu falei, já fiz, tá lá. E o resultado foi muito bom. Inclusive, né, um dos cortes que não foi impulsionado e que foi o nosso primeiro vídeo, cresceu muito no início, né, e continua crescendo. Então, esse público que a Juliana está falando, que é um público que também está em busca de informação, esse público está ali, que foi sobre o reiki. Então você vai dizer, mas essas pessoas estão no TikTok? Sim, elas estão em todas as redes. Menos, talvez, no YouTube, que é mais... eu diria que talvez mais formal. Ele é mais profundo, né? Ele é mais profundo. E aí os temas ali são também aprofundados e o tempo também é mais dilatado. Mas isso não significa que não possa vir uma mudança aí, não? Com certeza. A gente tem que acompanhar, né? Seja a transição do TikTok, Instagram, YouTube, se vier uma outra rede social, eu acho que é válido a gente acompanhar tudo. E aí esse, de fato, é o trabalho do marketing, né? Olhar, ver a estratégia por trás e meter na massa. E é interessante pensar nisso porque isso é um trabalho orgânico, ele não é um trabalho impulsionado. Não quer vender nada também, né? Não, e também se você não tem hoje um recurso, e a internet está cheia disso, né? Em todas no YouTube, no TikTok, gente pedindo para asilo, para casa de idosos, para cachorro, para animais, para criança. E aí você pergunta, tudo isso é sério mesmo? Ou alguém está tirando proveito? Exato. Porque se você coloca um anúncio no YouTube, quanto custa isso para estar ali rodando X chamada por dia? Sim. Então, se a instituição não tem recurso para um projeto, para um trabalho diferenciado, como é que ela vai ter recurso para fazer isso?
Então, a nossa intenção é fazer chegar realmente às pessoas que sentem um chamado de assistir, de ouvir, de entender um pouco essa proposta. Pode demorar, mas vai chegar. Chega, sempre chega. Eu quero convidar você, Lili, eu tô tomando frente, ó. Não, fica à vontade. Já falei pra vocês não deixarem isso acontecer. Mas eu queria fazer passar episódio por episódio do que a gente trouxe aqui, porque nós tivemos conhecimentos complementares. Sim. Nós olhamos para um corpo humano que não é só o corpo. Nós tentamos trazer o entendimento de que além do corpo existem outras esferas que precisam ser tratadas em alguns momentos, que precisam ser descobertas, que precisam ser autoconhecidas, autodescobertas, enfim. E eu acho que você organizou isso de uma forma muito bem. Começou com a Cíntia, depois continuou com a Juliana. A sequência dos convidados que aqui estiveram. Inclusive, em nome da Vemark, eu quero te fazer um agradecimento muito especial, porque você foi uma das nossas maiores madrinhas aqui nesse período em que esteve. Nós tivemos 2 clientes que vieram através do teu trabalho, através do Pode Ser, se tornaram clientes da Vemark, que é a Milene. Um beijo para a Milene Gurgel, nossa nutricionista. Depois o Marco e o Marcelo também, com o trabalho dos gongos planetários. Nós fizemos uma cobertura de uma sessão lá com eles, e depois a gente precisou mergulhar no universo deles para entender algo que a gente não tinha conhecimento nenhum. Eu nem sabia que existia, na verdade. E passei por uma experiência lá também, que foi muito legal, muito, muito marcante. Então, talvez agora a gente passar pelos episódios, né? Foram 12 no total. O primeiro eu e a Cíntia estivemos, esse é o 12º. Nós teremos mais um, né? Que vai ser gravado. Sim, aí. Esse é um extra. É um extra na próxima semana. É um extra que vai, de alguma forma, abrir possibilidades para o ano que vem, os anos seguintes. Com certeza. Sempre lembrando que nós precisamos, para ter uma instituição, muitas pessoas chegaram para mim e falaram: nossa, que legal, era meu sonho ter um instituto com essa proposta. Ouvi de várias pessoas próximas. E você está realizando um sonho. Eu falei isso no primeiro. Eu não estou realizando um sonho, esse projeto não é meu. Uhum. Quando você vai fazer um trabalho nessa área, você é orientado pela espiritualidade. Você acreditando nisso ou não, você é orientado pela espiritualidade. Eu sou uma pessoa muito orientada no trabalho do podcast, do Pode Ser. Eu só estou aqui porque eles me ajudaram e me ajudam. A eles quem? As pessoas perguntam. Eu falei, não interessa quem, é do bem. Uhum. A espiritualidade precisa que o nosso trabalho seja feito para eles poderem levar adiante mensagens. Sim. É através de nós. Nós estamos no plano físico. Se nós não fizermos, eles não vão se manifestar e fazer. Eles vão se manifestar através de nós. Acontece igual nos filmes, né? Não. Filme, né? Tem umas coisas assim que você fala, ou seria interessante, ou seria um desastre. Uhum. Então, não era um sonho meu. Foi um projeto desde o início. E eu não sabia todos os desafios que eu teria. Porque, para uma visionária, isso é muito ruim. Ela precisa ter espaço para avançar. E mas você vai fazer isso? Eu vou. Mas baseado em quê? Eu falei, não sei, só sei que eu vou fazer. E se não der certo? Eu falei, se não der, a gente vai por outro caminho. Eu não tenho muito isso, eu sou sagitariana, né? E aquariana, quer dizer, eu sou do signo de Sagitário com meu ascendente em aquário, então... Totalmente independente. Fogo e ar. Quer dizer, eu penso, já vou para a etapa, e se bobear ainda queimo umas etapas. Aí eu tenho que segurar, não queimar a etapa. Então, o nosso primeiro episódio, ele foi uma experiência muito interessante. Claro que tudo muito novo, mas com a colaboração de vocês, né? Tudo fluiu muito bem. E nada como um dia após o outro, um episódio após o outro. E ali eu falei um pouco da minha caminhada, da minha jornada, e depois como surgiu o Instituto, o propósito do Instituto e quais eram os planos dali para frente. Os planos continuam aí, né? Nós avançamos muito nisso, e aí, em alguns momentos eu cheguei a pensar, será que esse é o caminho mesmo? Falei, bom, nós vamos.
qualquer coisa vira uma aventura. Nós tivemos uma pré-viralização lá, né? Reiki continua não sendo religião, ou Lili? Reiki continua não sendo religião, mas as pessoas gostam de alguma coisa bem diferente, assim. Ontem eu ouvia isso de uma paciente, quando eu ofereci o Reiki para ela via instituto. E ela falou assim, mas o que isso faz, tal? Aí ela já queria uma outra coisa. Uhum. Não, o Reiki eu acho que não me interessou muito. E não foi necessariamente por preconceito. Foi, assim, por falta de conhecimento mesmo. Mas o preconceito ainda impera. Impera porque tem gente divulgando negativamente. E hoje a formação de Reiki, ela está muito via internet. E eu sou mestre Reiki, eu me formei com um mestre que vinha da Argentina aqui para dar os seminários, me deu mestrado vindo da Argentina durante 1 ano. E esse foi sempre, porque é tradicional, você está iniciando pessoas aí. Quando eu ouvi falar de Reiki a primeira vez, para mim também foi uma coisa estranha. Eu estava, acho que no 2º ano de faculdade, e aí eu fiquei assim, mas como eu sou muito curiosa também, né? Curiosidade não mata o gato, porque o gato tem 7 vidas, mas a gente vive tropeçando. Aí uma pessoa me convidou para o seminário e eu fui. E daquele momento em diante, eu senti que eu queria entender mais, porque eu sempre gostei de entender sobre energia, sobre vibração, e o Reiki me trouxe isso. E aí entender o que é o Reiki, desde do seu nome. Por que Reiki? Mas Reiki é igual passe, Reiki é igual Jorei, Reiki é igual Mahikari, que são só que tudo isso está ligado à religião. O Reiki não está ligado a nenhuma religião, embora todo o início do Reiki partiu de uma busca para entender como Cristo curava e como outros mestres curavam. E aí vem a questão das mãos. E aí esse desenvolvimento do Reiki, ele foi muito de cura do Mikao Usui, que é esse professor que foi em busca, que depois foi curar as pessoas com o que ele tinha em mãos, que era a iniciação, foi esse retiro de 21 dias, e depois ele se sentiu canalizando uma energia e pondo a mão nas pessoas, e as pessoas se curando. Então, as pessoas puxavam essa energia através das mãos dele. E aí as pessoas falam assim, não, mas então Reiki surgiu assim, a palavra Reiki. E Reiki, se você pegar como está escrito, ele está Reiki. Ki, energia vital, ou Chi, é energia vital. Você vai ver isso no chinês, você vai ver isso no hinduísmo, você vai ver... ali em todas esses países que de alguma forma trabalham com budismo, uma relação com budismo, ou com curas, ou com energias, é sempre a energia aqui, a energia Chi. E Rei, quando você pensa em Rei, né, você está pensando em algo universal. Quando falava-se de Cristo, o Rei dos judeus, o Rei, né, que traz a mensagem. Então, essa é a energia vital universal. Ele tem 2 ideogramas. Rei, está escrito em japonês, Ki. Então, esses 2 ideogramas em japonês que dá a palavra Reiki. Que legal. E aí, quando a pessoa ela entende que a palavra Reiki quer dizer isso, se ela não tiver uma abertura, não, mas espera aí, só Jesus cura. Mas Jesus ensinou. Sim. Ele ensinou a curar com as mãos. E os apóstolos, né? Vão lá, pegar né? a palavra dele e também. Curam. E por que os apóstolos tinham dificuldade de curar? Porque eles não acreditavam que seriam capazes de pôr as mãos e curar. A energia do mestre. E até eles entenderem isso, por que Cristo, Jesus, eles chamavam, por que o mestre curava e a gente não cura? Porque eles não se entregavam ao processo da cura. Eles questionavam. E agora vamos para os leigos. Qual que foi a sua maior experiência? O que você mais vivenciou? Uma cura assim que talvez não sei se física, mas o que você viveu, viu? Porque eu acho que tem muito disso também, né? As pessoas não acreditam muito naquilo que não vem.
qual que foi a tua maior... O que fez você pensar, poxa, o reiki, além de não ser uma religião, é algo que eu quero trazer para mim, para estudar e para dominar? Porque a nível de trabalhar com energia, nós somos todos um pouco bruxos, no sentido que se entendia lá atrás, quando jogava o povo nas fogueiras, mas também nós temos uma busca de uma certa alquimia, mexer com essa parte da energia. O que é mexer com a energia? A nossa fala é energia, nós somos energia, nós vivemos num universo energético. A matéria é energia condensada, exato, né? Então, quando eu passei pela primeira iniciação, eu não via cores, eu só via em preto e branco. Assim, quando eu fechava os olhos e via alguma coisa, eu não via. E eu tive um desbloqueio muito grande nisso, e eu vi cores. Eu vi muito movimento de cores, de ondas coloridas, de ondas energéticas. E aquilo foi assim, muito interessante, porque ninguém me falou que eu ia passar por isso. E a partir de então eu percebi que houve um desbloqueio em mim. Aí eu comecei a aplicar reiki. Todo mundo, eu tinha comércio nesse período, chamava todo mundo, vamos fazer um tratamento de reiki. Fazia tratamento todos, as pessoas da loja que trabalhavam comigo, parente e tudo mais. Eu tive uma experiência com uma moça, inclusive uma psicóloga, e aí quando ela recebeu, ela teve assim uma espécie de catarse. Ela falou, senti aquilo. Eu sabia que ela tinha algumas questões muito ligadas à sexualidade. E é como se ela tivesse ali, sabe, vivenciando um aspecto muito sensorial dela. Sim. Depois eu não explorei mais isso com ela, porque eu perdi contato também. Nos afastamos. Mas vou falar do período aí da pandemia. No período da pandemia, nós recebemos algumas pessoas, principalmente não era no pós-pandemia, mas quando ficou mais flexibilizado a presença das pessoas, a pessoa chegar com pânico. Ela chegar assim com o imunológico muito baixo. E quando ela estava lá pela 5ª, 6ª sessão, a pessoa com pânico, ela não estava mais dirigindo, ela não queria mais sair de casa, ela tinha medo de tudo, inclusive da virose. Eu lembro da minha irmã ela tinha pego o vírus, ela estava assim, tossindo muito, com muito medo, porque daí dava muito medo. E ela saiu daquele quadro e estabilizou. Então, esses foram alguns dos resultados. Claro que teve muitos outros. A pessoa sair de uma sessão, chegar em casa e vomitar até não sei o quê. Isso é um processo catártico. É um processo de limpeza. A outra pessoa dizer, nossa, ficou tudo mais claro para mim, entendi isso, entendi aquilo. Então, ele organiza o teu campo eletromagnético. Primeiro ele libera, né? Faz essas catarses, faz essas limpezas, porque nós somos esponjões. Nós vamos fazendo o quê? Absorvendo, né? E aí, essa canalização de energia, todos nós canalizamos energia. Os animais canalizam energia, as plantas canalizam energia. Por que nós temos deficiência em canalizar energia? Não sei. Porque nós temos muitas crenças e nós saímos muito de ritmo. Nós não vivemos. O gato, a hora que ele tem sono, ele vai procurar um lugar para dormir. Se ele tem fome, ele vai procurar comer. Se ele tem sede, a menos que ele já esteja com algum problema mais sério. Mas ele vai fazer os movimentos rítmicos dele. As plantas fazem a mesma coisa. Se não vem chuva, ela vai buscar através das raízes, ela vai fazer de tudo para se manter. O ser humano não faz isso. O ser humano ele vai gastando sua energia vital. Ele vai se desgastando. Por isso que hoje tem tanta gente doente por estresse, por desgaste. Isso é verdade. Então, quando fazemos o trabalho do reiki, não vamos dar nada da nossa energia para a pessoa. Na realidade, nós, como canais, vamos ser uma espécie de para-raio. Né? Canalizamos essa energia, as nossas mãos, elas têm todas as mãos, os pés, elas captam muita energia, mas elas também liberam muita energia. Então, quando eu faço a posição, coloco as minhas mãos sobre determinados pontos, os olhos, né, as têmporas, os ouvidos e assim sucessivamente em cima das nossas glândulas hormonais, enfim, nós temos posições para isso.
aquelas regiões, elas são regiões de mais captação de energia, Sim. mas também são de perda. E aí, o corpo da pessoa puxa, as células da pessoa puxa. Eu lembro do meu mestre dizer assim, pensa que a tua mão é como um chuveirinho. Ele falando no sotaque argentino, talvez ele vá ver, acho que vou mandar esse vídeo para ele. Um chuveirinho. E o que sai por esse chuveirinho é energia. E a célula puxa conforme ela precisa. Por isso que não é igual para todas as pessoas. Sim. Algumas pessoas estão mais receptivas e elas permitem a outra dar uma travada, como se ela fechasse parte desse campo. Aquela que se entrega mais, por isso que não é na primeira, ela precisa dessa limpeza, depois ela já se entrega. E ela entra num estado de receptividade dessa energia vital de cura, que não é minha, mas eu estou canalizando. Legal. Uau. Aí a gente parte para o segundo episódio, né? Segundo episódio, qual foi o nosso convidado? Foi a Milene Gugel, né? Também cheguei nela e falei, Milene, vamos gravar, né? Vou começar por você. Primeiro episódio, vamos falar de nutrição, porque o ser humano precisa de energia. Sim. E ele vai começar essa energia pelo menos no sentido prático, ele vai através da alimentação. E eu sempre gostei da seriedade, do compromisso da Milene com a saúde, com a alimentação. E aí ela aceitou. Ela ficou, ai, Lili, mas será que vai, né? Não sei o quê. Eu sou meio tímida para falar. Acho que todo mundo. Falei, tranquilo. Tanto que, né, o marido, o Fred, veio junto. Mas o Fred é aquele Buda, né? Ele chega assim, ele traz tranquilidade. Ele traz tranquilidade. Acho que a frase que mais marcou a Milene aqui nesse período que ela tá com a gente também, ela fala, Igor, você precisa descascar mais e desembalar menos. O carioca dela, né? Adoramos ela. Terceiro episódio, a gente trouxe pra mesa a educação física, não a educação física comum, mas trazendo essa proposta de movimento e de trabalho físico através dos exercícios com o Pedro Landim. Legal. O Pedro é uma pessoa que eu tenho assim, muito carinho. É uma pessoa que eu vi ele se formar praticamente, vi assim, no sentido de, né, acompanhar esses últimos anos dele. E ele, assim, na época não sabia muito bem qual parte da educação física ele ia ficar. E no final ele foi para personal, que é um desafio até maior, se for ver. Com certeza. Mas ele com aquela tranquilidade dele, com aquele jeito dele de... tá? Que o Pedro tem muito boa autoestima, então ele foi, amadureceu muito e está aí, né, vivendo da educação física. E é muito importante sempre lembrar que não adianta a gente fugir do exercício físico. Nós vivemos uma vida muito sedentária, muito parada. E é necessário, o nosso corpo precisa se manter em pé. E ninguém quer parar, não é? Numa cadeira de rodas porque não tem força nas pernas. Exatamente. A gente mora, né? Por toda a nossa vida nós moramos no nosso corpo. Eu sou formado em educação física também e eu costumava dizer para os meus alunos, se você vai morar até o último dia da sua vida nessa casa que é o seu corpo, por que não cuidar dele? E aí, alguns cuidados, eu lembro ele falando muito sobre cuidados preventivos, né? No uso do exercício físico não só para fins estéticos, que é o mais procurado hoje, é o mais comum, mas também para manutenção da saúde, né? Porque a própria medicina, os médicos e todos os outros profissionais da área de saúde lembram sempre, né? Você não vai ver gente doente fazendo exercício. Sim. Por isso que cuidar da alimentação primeiro, para você se alimentar corretamente, não é para emagrecer simplesmente, porque todos nós queremos né, entrar nas roupas que nós deixamos lá guardadas. Mas pensar sempre na saúde, porque esse é o nosso bem mais caro aqui. Se você não acha que não, é só você ficar doente para você ver, eu vou para a saúde pública, só que todo mundo vai para a saúde pública, e daí?
Será que você vai ser atendido como você gostaria? Não é porque não vai ter bom atendimento. Acontece que a demanda é grande. Muita gente, né? Não cuidando da saúde, esperando que o médico vai trazer a solução, que o medicamento vai trazer a solução. Então, você tem que ser primeiro o seu cuidador. Com certeza. Você fazer aquilo que deve fazer. Então, o Pedro trouxe essa contribuição, essa descontração de se cuide, faça a sua parte com foco, com atenção, e não por brincadeira, e não por um período, porque é para a vida toda. Depois do Pedro, recebemos aqui no estúdio quem? Foi na parte emocional, foi a Lília Vicentim, porque eu segui uma certa ordem de desenvolvimento. E porque a Lília é uma psicóloga, psicoterapeuta, e ela trabalha numa visão também integrativa. E o convite para a Lília foi para ela falar desse acompanhamento psicológico, e também a Lília é terapeuta Reiki, ela é terapeuta florais de Bach. Então foi para falar sobre essa convergência de propostas. E foi bem interessante porque isso faz as pessoas também desmistificar. Claro que muitos não vão entender, porque o psicólogo às vezes vai rejeitar, porque não é da psicologia, mas não é psicologia. Reiki é Reiki, florais são florais, e psicoterapia. Quando se está fazendo um tratamento, não se está fazendo outro. Isso não significa que aquele profissional não possa ter uma abordagem terapêutica que ele vai fazer numa outra proposta, num outro momento. Muito bom. Chegamos no... Eu estou contando os dedos, tá? Quinto episódio, depois da Lília, foi quem? Depois da Lília, na sequência, quinto episódio, se você puder me conferir, confere aí. Eu creio que foi a Marissa Lisandro. Falamos sobre a questão do envelhecimento. Só confirma aí para mim, por favor. Vamos lá. No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto episódio. Quarto foi a Lília, quinto foi o Marco Antônio. Marco Antônio veio para falar de acupuntura. Isso. Porque o Marco é um acupunturista que trabalha com agulhas e também trabalha com actônicos. E é fisioterapeuta, no sentido do trabalho manual. E eu pedi para ele falar sobre isso, porque a acupuntura está dentro da proposta das terapias integrativas. A fisioterapia é muito mais aquele recurso que a pessoa só vai procurar um fisioterapeuta quando está com problema articular, ou problema no joelho, um problema no pé, um problema no ombro, um problema na cabeça, aquela coisa assim, né? Eu travei. Ela é sempre remediativa, né? Certo. Às vezes até a falta da atividade física, a fisioterapia é remediativa, né? Mas mesmo assim, hoje já tem mais especialidades. O Marco traz uma experiência muito boa do tempo que ele praticamente trabalhou todo o tempo profissional dele nos Estados Unidos, e lá ele trabalhou com fisioterapia, inclusive no serviço público, e ele trouxe essa proposta da acupuntura com actônicos, que é sem agulhas e que é uma delícia. Depois do Marco, nós recebemos aqui na mesa do podcast a Sandra Pugin. Foi bom você pegar mesmo, porque a gente acaba confundindo, né? Essa sequência de trabalho, né? A Sandra Pugin, a Sandra é uma criatura muito querida também, aquele ser que chegou na minha vida para um processo terapêutico, mas com uma expansividade, falante, e ao mesmo tempo muito carismática, muito comunicativa. E quando ela fez o seminário de Reiki, e daí quando ela soube do Instituto, ela falou: vou trabalhar com você no Instituto. Falei: você não vai ganhar dinheiro, o Instituto não vai. Não, eu vou trabalhar com você no Instituto. Falei: tudo bem, Sandra, mas você tem potencial para fazer, porque ela é excelente vendedora, ela é muito comunicativa, então isso tudo ajuda muito. Não, vou trabalhar com você. Isso era 2018, estava terminando o Instituto. Falei: tá bom, quando estiver pronto, você vai lá e vamos pensar. Aí entramos em 2019,
E só que não saiu o alvará do Instituto, o alvará de funcionamento. O Instituto estava pronto e tal. E quando que eu começo? Porque nesse período ela estava como vendedora e ela estava muito cansada. E ela queria sair, ela queria praticar o reiki também. Aí eu falei para ela, mais ou menos em maio, eu falei, pode vir, mas só tem uma coisa. Anuncia para as tuas conhecidas, enfim, como ela se comunica, fala que ela se comunica até com as árvores. ela foi chamando as pessoas. E aí ela fez muito tratamento de reiki, a Sandra foi muito parceira ali. Ela fez essa parceria no momento de transição até receber o alvará de funcionamento, que saiu em fevereiro de 2020. E daí veio toda aquela situação. Tá? Pandemia. Ela ficou comigo ali quase 3 anos. Então ela foi muito significativa, porque senão eu estaria muito sozinha. E ela abraçou a causa. Isso foi muito importante. E ela veio falar de radiestesia, porque depois, quando ela saiu, tentou um trabalho de vendedora de novo, mas ela já conhecia várias propostas. E aí ela foi para biomedicina, chegou um ponto que ela não queria mais, daí ela começou a estudar sobre a radiestesia e hoje ela é uma excelente radiestesista e trabalha com mesa radiônica. Recomendo, porque essa não é uma pessoa muito séria. O pessoal acabou de ver ela aqui uma imagem dela aqui no nosso episódio. Logo depois da Sandra, recebemos mais uma fisioterapeuta. Isso. Agora foi a Marissa Lisandro. A Marissa, ela trabalha muito com pessoas de mais idade. Ela vai nas casas, ela trabalha a domicílio, porque muitas dessas pessoas têm problema de mobilidade. Então ela trabalha com osteopatia, ela trabalha com essas terapias, só terapias manuais. E eu conheço o trabalho da Marissa, a Marissa ela é muito comprometida, muito séria, ficou um pouquinho tensa, mas ela fala assim, quando que vai ter outro? Agora eu comecei a gostar. Olha aí. Marissa, queremos você aqui na Vemark também, tá? Provavelmente ela virá. Depois da Marissa, nós tivemos o Marcelo Henares. Isso. O Marcelo é uma alma muito querida. Falei outro dia para ele, falei, você foi meu protetor há muito tempo atrás. Eu tenho nele essa sensação. O Marcelo é sempre muito ali, cuidadoso, muito atencioso com as pessoas. E o Marcelo, ele tem muito conhecimento já desenvolvido na questão espiritual, na questão dos gongos, que nós falamos muito da meditação, porque ele veio para falar sobre a meditação, principalmente com os gongos planetários, que é uma proposta do Instituto hoje. Sim. Né? Hoje, desde que eles estão lá comigo, já faz 1 ano. E nós temos uma sintonia muito boa. Eu tenho uma sintonia muito boa com eles, porque falamos a mesma linguagem, temos o mesmo propósito, somos pessoas mais maduras, inclusive na nossa caminhada profissional. Isso conta muito. Com certeza. Tanto que o episódio com o Marcelo teve uma repercussão muito boa. E aí ele recebeu muitos aplausos e até eu fui incluída, né? Falei, nossa, você teve uma sintonia muito boa com a Lili e tal. Aí ele falou assim, você acha que ficou bom? Falei, Marcelo, nós estávamos assim, sintonizados em alma. Depois do Marcelo recebemos um professor. Esse episódio aqui me tocou por alguns motivos pessoais, enfim, mas foi um episódio muito bonito. Acho que todos eles tiveram sua importância, mas esse foi, para mim, muito especial. O professor Felipe Bueno. O Felipe é aquela pessoa que, se ele não tivesse aí no trabalho que ele tem hoje, junto se eu não me engano, da parte de Justiça e Trabalho, mas ele já foi professor universitário. Hoje ele não, como ele diz, hoje ele tem que cuidar dos filhos, ele tem 2 crianças. O Felipe, ele é aquela pessoa que eu poderia ficar horas conversando, que a gente vai sempre ter muito assunto. Ele tem um processo de autodesenvolvimento muito bom, uma expansão de consciência. Ele saiu do básico e expandiu a consciência, mas de uma forma muito lógica, de uma forma muito pé no chão. E ele veio falar sobre o mito da racionalidade, porque ele diz... Primeiro, as pessoas precisam ver que nem tudo elas racionalizam, elas pensam em fazer. E como eu sempre explorei muito isso com ele, nós somos seres emocionais.
Nós não somos tão racionais quanto a gente gostaria. Nós temos aqueles picos de racionalidade, aquele momento, mas qualquer coisa nos derruba. Então nós temos e isso eu acho que esse o interessante desta humanidade, desse ser aqui terráqueo. No nosso DNA, o emocional tem um peso gigantesco. Segundo as especulações aí extraterrestres, tem planos onde tem vida, que os seres são muito evoluídos mentalmente, mas eles não são emocionais, eles não têm no DNA deles o emocional. E aí tem aquelas discussões, né, de seres híbridos aqui, que vieram, que estão aí. E por quê? Porque eles querem levar essa característica para os seus mundos, ou para outros mundos. Então, pensar sobre isso é muito importante. Nós precisamos ser racionais, mas nós não vamos ficar muito tempo na razão. Porque a pessoa que faz isso, ela sufoca o emocional. Certamente. No 10º episódio, recebemos a Silvana, a facilitadora de yoga. Até achei que ia rolar os movimentos de yoga, que não teve. Aí já ia ter que tirar a mesa, já ia ter que, como diz a Silvana, já ia ter que pôr o tapetinho. Mas Silvana também foi uma pessoa que chegou no Instituto dizendo, eu quero dar yoga aqui. E eu já tinha tido umas experiências com as pessoas que foram lá para dar aula de yoga. E aí ela entrou, ela se sentiu literalmente em casa. E aí começamos a trabalhar a montagem de estruturar grupos. E muita gente não conhece a yoga. Tem aquela ideia do que nós discutimos durante o podcast. De que yoga é muito parado, que as pessoas só ficam ali meditando, e não é bem assim, né? A yoga, ela é uma relação de corpo, mente e espírito. Então, você sai de uma aula de yoga todo alongado, mas você também sai com num estado mental diferenciado e você sai num estado de conexão também diferente. Então, a Silvana é uma colaboradora, porque na realidade são colaboradores do Instituto, porque nós temos um valor social dentro da yoga também, que é um projeto nosso. Muito bom, muito bom. Inclusive as pessoas podem procurar o Instituto para conhecer um pouquinho mais sobre cada um desses temas. E fazer aula experimental. Sempre nós agendamos as aulas experimentais para a pessoa desmistificar, conhecer. Legal. E aí, sim, são dias certos, a pessoa vai chegar, vai participar da aula. Normalmente é 1 ou 2 vezes por semana, a pessoa escolhe se ela quer fazer 1 vez ou 2 vezes. E ela vai ter melhoras, sem dúvida. Às vezes eu percebo as pessoas, ontem, acho que foi hoje, uma pessoa na academia me disse assim, nossa, você faz um alongamento ali, nossa, mas aquilo é difícil. Eu falei, aquilo é da yoga. Então, nós sempre vamos ter muitos benefícios com todas essas terapias. A gente chega no 11º episódio, o que antecede o que estamos gravando agora. Primeira vez que alguém retorna, né, para um episódio. A segunda participação da Lilian. Da Lilian Vicentim. Isso. Eu falei para a Lilian que teríamos que aprofundar para falar sobre dimensões. Uma das minhas dificuldades em falar de alguns temas mais profundos são os convidados, porque algumas pessoas não estão familiarizadas com certos conceitos, com certas buscas. E a Lília é uma pessoa que eu acompanhei nesse processo também de desenvolvimento. Ela compreende essa linguagem, ela consegue discutir essa linguagem, até por ela ser psicóloga. Eu sou da abordagem transpessoal da psicologia, então isso também foi uma coisa que eu coloquei, porque muita gente não sabe, tem psicólogo que não sabe o que é transpessoal. E transpessoal nós ficamos muito aqui, 3ª dimensão, nossos probleminhas aqui, tudo muito pessoal. E nós somos auto-orientados para o nosso pessoal. Se me falou alguma coisa, eu não gostei, eu falei, nossa, ele falou isso para mim. Verdade. Como se fosse muito pessoal. Então nós somos personalistas. Nossa, a pessoa não gostou de mim.
Essa pessoa falou alguma coisa, eu acho que foi para mim. Tá vendo? Não tem nada a ver com você, a pessoa não ela estava falando alguma coisa. Então, isso é também muito ligado às nossas crenças. Quando eu busco trabalhar com a pessoa, além dessa pessoalidade, dela achar que tudo é voltado para ela, isso é muito do egocentrismo mesmo. Vamos ampliar isso para um sentido além. Como é que você sente a vida? Como é que você se comunica com você? Como é que você se comunica com a vida? O teu processo de autocura, tua relação com a espiritualidade, isso é transpessoal. Mas o profissional de psicologia, ele precisa ter esse autodesenvolvimento. Sim. Senão ele não vai trabalhar com isso. Sim. E às vezes dá vontade de chegar pra pessoa e falar assim... O sol não gira em torno do seu umbigo, querido. Não dá vontade? Exato. Você não é uma estrela, assim, né? Tem gente que é bem vitimista, né, nesse ponto, né? E aí... tudo é como se fosse, o meu problema é para o outro. E nunca é ela, né? Nunca é ela. Então, esse caminho do autodesenvolvimento, do autodescobrimento, da expansão de consciência, é a minha realidade de consultório. Quem faz terapia comigo sabe que eu vou estar o tempo todo falando sobre isso. Se eu sentir que a pessoa não deu espaço, eu não vou avançar. Claro. Mas quando eu sinto, porque eu tenho uma sensibilidade muito apurada para isso, porque quando você começa a trabalhar, se percebe. Uhum. Eu falava isso para uma paciente, ela falando assim, não, porque eu queria entender isso, mas ela cheia de crenças ali, né, tal, e aí ela enfrentando uma doença. Aí eu comecei a explicar, ela já veio assim, qual que é a tua religião? Falei, eu não tenho religião. No sentido, tá? De seguir esta ou aquela religião. Sim. Falei, eu tenho uma busca de espiritualidade, eu tenho uma conexão de espiritualidade, eu procuro não sair muito da casinha, sabe? Aquela coisa, não ficar viajando muito, como o pessoal diz, viajando muito na maionese, porque você chega a um ponto que você vai achar que o que o outro está falando, viva a experiência. Sim. Eu só falo de situações que eu vivenciei. As minhas intuições, percepções que eu vivenciei, que eu vi os meus pacientes vivenciar dentro do trabalho com Reiki, dentro do trabalho de grupo de estudos. Eu vi as pessoas passarem por transformações. Então, nesse ponto eu sou muito pragmática. Ouvi falar, que sentido isso tem para mim? Tem ressonância? Não tem? Então, quando eu chamei a Lília, foi, Lília, vamos explorar a questão, tanto que foi assim um bate-volta aí. Uhum. Dela falar sobre a terapia junguiana, porque Jung, dos teóricos, foi o mais próximo dessa questão de espiritualidade. Eu gosto muito dos conceitos de Jung, sobre crença, sobre sombra, sobre o self, essa individuação. Então, dos teóricos da psicologia, Jung sempre foi aquele que eu falei, gostaria de conhecer esse cara. Porque ele é muito profundo. Sim. E a Lília teve uma identificação muito grande nessa abordagem. E aí eu a convidei para vir para falarmos sobre dimensões da realidade e essas dimensões que nós conseguimos identificar. Porque quando eu vou... isso eu faço muito lá com o meu grupo de estudos. Eu vou medir a energia da pessoa a nível de... em que dimensão da consciência ela está. Uhum. E eu percebo essa evolução. Da pessoa dizer assim, nossa, eu devo estar aí na segunda, né? A segunda é muito emocional, relacional, sexual. Não, acho que eu não devo passar da terceira. E eu vivi essas experiências com essas pessoas. E aí, quando eu pego a energia delas, via uma radiestesia, enfim, e percebo isso, falo, não, você está na quarta dimensão da consciência. Mas como? Porque você já sabe sentir, você já identifica o que sente, você já tem a famosa empatia, o povo adora uma palavra, né? Empatia. Você já tem uma sensibilidade maior em relação às pessoas, em relação a você. Então, quando falamos de amor, falamos muito dessa... Não é amor, eu gosto da Cíntia. Eu amo a Cíntia. Mas a minha relação é muito Cíntia. Se a Cíntia sair da minha vida, nossa, acaba o amor.
Né? Verdade. Isso aí é um amor pessoal. É. E o famoso amor incondicional, eu amo porque amo. Eu não preciso de um motivo para amar. Isso é a quarta dimensão, quando eu consigo sentir a pessoa e estou acima de eu gostar dela ou não. Só serve pra mim enquanto estiver trabalhando comigo. Se não tá trabalhando comigo, tchau. Você viu, né? Então eu posso dizer assim, eu não gosto do Igor. Tem muitas coisas no Igor que eu não gosto, mas eu amo o Igor. Oh, E por quê? Porque o amor está acima. sim, claro. Acho que Cristo gostou Tomar exemplo, de né? todo mundo? Não, mas ele amava todos. Ah, com certeza. Esse é um sentir. Ele estava ali por amor. A função dele era amar e ensinar a amar. Acima de todas as coisas. De todas as coisas, de todas as convenções, de todos os apegos. Ele não amava mais as pessoas do que a mãe dele. A mãe dele fazia parte disso. E olha, um filho na relação com a mãe. É. Uma conexão gigante. Nós vamos chegando para o bloco final de hoje. E aí a gente tem aqui a gente dividiu algumas informações antes do episódio. E a Cíntia trouxe algumas coisas pra gente hoje aqui, algumas perguntas de uma fineza, de uma sensibilidade muito legal. E que pra mim ficou parecendo que você sempre esteve aqui dentro assistindo todos os episódios. Eu tenho certeza que estava lá no YouTube, Sim, com certeza eu acompanhei. Cíntia, eu quero passar a bola pra você agora, porque eu amei as perguntas que ela fez. E acho que agora a Lili é a nossa entrevistada do dia. Cíntia, Muito bom. se você puder assumir, então, por favor, passe essas perguntas para ela, porque Eu faço sim. Na verdade, assim, a gente sabe, depois que a gente começa a entender um pouco mais de espiritualidade, né? Que nada na nossa vida acontece por acaso. A gente sabe que até as pessoas que passam pela nossa vida, elas têm um propósito. Mesmo se é uma pessoa que de repente você encontrou na rua, ela pediu só uma informação, aquilo ali significa alguma coisa e tem algum motivo que você vai entender lá na frente, né? Qual que seria o motivo, o propósito. E a gente está sempre sempre aprendendo com as pessoas, à nossa volta, até os animais têm muito a nos ensinar. E mediante isso, com todos esses episódios, né? Qual o aprendizado que você tira de toda essa conexão, de todo esse trabalho que foi feito? Olha, o grande aprendizado é a oportunidade. Eu tive a oportunidade de estar com todas essas pessoas, com vocês, e quando nós estamos com as pessoas numa interação, e eu baixo o ego, né? E claro que às vezes, né, ele sobressai, né? Mas esse aprendizado da superação, quer dizer, eu me superei e eu ajudei algumas pessoas a se superar pela minha proposta. Porque se eu puxo você fez isso comigo lá atrás, e aí um dia eu falei para você, destravei. Sim, aí eu não precisei nem... Só colocava para gravar lá e ela ia falando assim, dava vontade até de sair da sala, deixar gravando, depois eu volto para desligar a câmera e pronto. Então, o aprendizado muito é isso. Eu sei que eu posso fazer com o que eu tenho em mãos. Não é perfeito, não estou aqui competindo com ninguém, não estou querendo, sabe, querer a gente quer, né? Um pouquinho a gente quer. Querer aquela visibilidade, mas de saber que eu venci a mim mesma. Eu acho que esse é o maior desafio. E pude contar com a colaboração dessas pessoas. Porque vai que me dissessem não. Não, eu não vou não. Eu tive um outro não. Mas eu sei que a pessoa não veio porque ela teria que se expor. Então... não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, com certeza, respondeu. E assim, o legal é que cada dessas pessoas que passou por aqui, elas contribuíram dentro da área delas, né? Com um propósito maior. E você acha que o seu propósito com esse podcast já foi realizado?
Tem mais alguma coisa que você queira? Isso aí foi só o ponto de partida. E por que o ponto de partida? Porque eu precisava abrir esse caminho. Ele foi uma abertura de caminho. Eu tenho a impressão que isso aí é uma parte, talvez, de 3, vamos considerar. Uhum. E eu fui orientada, durante esse tempo, a não dar salto, a não querer ir lá na frente. Por isso que eu comecei falando de físico, de emocional, de cura do físico através dos profissionais que vieram. Profissionais todos competentes, comprometidos com as suas... Porque eu não ia trazer uma pessoa aqui que não tivesse autoridade. Então, quem eu chamei é porque tem autoridade no que faz. Acho que além da autoridade, é credibilidade também. Credibilidade, que são pessoas que vivem do seu trabalho. E só pessoa íntegra passou por aqui. Sim, são todos de bem. Isso, exatamente. E tem já alguma ideia dos próximos passos? O que a gente pode esperar aí desse... Olha, nós temos projetos que talvez ano que vem, um ano político, né? E sempre a política está no meio de estudo, mas pode ser que a gente consiga alguma ajuda nesse sentido. Nós temos um projeto grande sobre família. Quando esse projeto a gente tiver recursos, nós vamos falar sobre isso, nós precisamos divulgar isso. E dependendo da ajuda, de repente, que vem, ajuda é maneira de dizer, mas dos recursos que estão aí disponíveis, mas que a gente precisa chegar nesses recursos. E precisa ganhar essa atenção do município, do estado, porque o ser humano precisa aprender a não delegar para a área de saúde aquela dor de barriga, aquela dor de cabeça, que ela fala, não sei por quê. Aí não presta atenção no que comeu, como é que está, como é que tem passado. E aí os problemas se acumulam, ela vai lá e quer um remédio. Tá, tudo bem, os remédios são necessários. Mas será que você não poderia começar a cuidar de você com alguma ferramenta? É o que eu falo às vezes para a pessoa, eu falo assim, você aplicou o reiki? Você tem o reiki nas suas mãos, você aplicou, fulano? Porque pessoa que já foi iniciado. Ela fala, sabe que eu esqueci? Não. Né? E aquele chazinho, você fez aquele chá de capim-cidreira lá que é muito bom, de melissa, para você ficar mais calminha? Não, já foi atrás de um neuroléptico. Exatamente, as pessoas hoje elas buscam o remédio, né? E não, vamos colocar assim, ela não quer antecipar o que ela pode acontecer. Às vezes um chazinho durante a noite ela pode tomar todos os dias, ela não vai ter a dor de cabeça daqui 10 dias, que é o que ela poderia desenvolver. Então faz uma oração. Pergunto para a pessoa, você tem orado? Qual é a tua religião? Eu sou evangélica. Pois é, mas na tua igreja provavelmente estimulo vocês a orar. Você não tem orado? Faz muito tempo. Falei, então, por que a gente ora? A gente ora para ter uma conversa com a ajuda que nós, de um jeito ou de outro, confiamos que temos. Você pode chamar do seu guia espiritual, você pode chamar do santo, você pode fazer a chamada com Cristo, você pode ir direto para Deus, se você entender assim. Mas eleva o teu pensamento nessa busca. Então, olhou para o que você fez durante o dia, como é que você passou o seu dia, o que você fez a seu favor e a favor do meio que você está. Aí a pessoa fala, então, aquela máxima, orar e vigiar, sabe, básica. Isso aí é mais que um comprimido. Já bastava. Muito legal. Eu acredito que são essas as perguntas que eu tinha. Eu tenho, na verdade, agora uma curiosidade. O que você sentiu, assim, do público? Teve algum feedback que te comoveu ou que você achou que foi interessante, que te deu aí um gás para continuar? Olha, sinceramente, se eu falar que alguém chegou e me deu incentivo, eu não sou uma pessoa que tem muitos históricos de incentivo. Me lembro quando fui para a psicologia que todo mundo puxou meu tapete. Então é difícil, às vezes a pessoa gosta do seu trabalho, ela acha o seu trabalho interessante, mas ela não vai te dar um bom feedback. Porque às vezes você está fazendo uma coisa que ela gostaria de fazer.
Às vezes nem a curtida lá na rede social Nem não dá, a né? curtida, ela vai lá, ela pode até assistir o seu vídeo. Aí tem aquela pessoa que fala muito bom, que legal, tal, gostei, achei interessante. Sim, eu tive esses feedback de uma pessoa ou outra, mas eu não cheguei assim, eu não dou muita importância para isso. E não no sentido de menosprezar o que a pessoa está falando. Sim. Eu não coloco naquela conta de eu vou adiante por causa desta fala. Eu não tenho esse espírito diante da vida. Porque se eu tivesse, eu não estava aqui. Eu posso ter certeza disso. Propósito maior, né? Eu tenho uma fé naquilo que eu me proponho a fazer, que às vezes eu acho que eu sou muito cara de pau. Essa é a verdade. Tá certo. Eu acho que eu sou muito visionária, quebra a cara. Muitas vezes quebrei a cara. Então, eu falo que sempre quem mais me incentiva é meu mentor espiritual. Porque eu sinto a energia dele, onde está, eu sei que ele esteve aqui. Se ele não esteve, alguém da equipe sempre esteve aqui, como de cada pessoa que esteve aqui. Então ele é o seu feedback principal. É o meu feedback principal. É o que importa. Porque é ele que tem meu programa de vida, é ele que sabe o que eu tenho que fazer. Muito bom. E isso foi o aviso que eu tive lá atrás. Você pode fazer ou não, só que está na tua conta. Você está preparado para fazer. Então, se eles estão dizendo, quem sou eu para duvidar? Exatamente. E o que vem das pessoas é sempre muito bom. Quem mais me incentivou, na realidade, foram os meninos aqui. A gente não ia deixar você desistir nunca. Claro, né? Eles têm o seu comércio, mas eu sei que houve um real interesse em me estimular, em me ajudar a superar etapa a etapa e fazer esse trabalho. Porque em algum momento eu me pergunto, tá, mas você não está meio cansada disso? Porque a gente se questiona, não se questiona? Claro, com certeza. Eu Até mesmo no nosso emprego, nas nossas empresas, né? Às vezes, mas será que é isso mesmo que eu queria? Estou no caminho eu certo, só será? falo assim, agora é isso, você vai lá e faz. Que legal. Vai lá e faz. O que vai resultar depois eu não sei, mas agora você vai e faz da melhor maneira possível. Depois se descansa. Eu sei o que vai resultar depois. Em alguns dias atrás, eu tive com a Lili lá no Instituto e eu levei uma ideia para ela, assim, que foi uma coisa que me surgiu numa manhã e, não sei, eu gostei daquilo, assim, e eu acho que ela gostou também, porque depois ela demonstrou interesse, né? Nós falamos em convidar essas pessoas que participaram aqui conosco em escrever o seu conhecimento, trazer o seu conhecimento, para que isso fique até disponível e de propriedade do Instituto, né? Para que a gente possa, além das pessoas que gostaram de assistir, e eu tenho certeza, esse material vai ficar eternamente na internet, né? Então eu tenho certeza que, a não ser que alguém tire, claro, mas eu tenho certeza que também compartilhar o conhecimento que eles vieram dividir aqui através de um livro seria incrível. Imagina só, foram 12 episódios, foram 10 convidados. Então, um livro co-escrito aí com 10 autores diferentes, mais a Lili, às vezes uma palavrinha minha, às vezes alguma coisa da Cíntia, às vezes alguma coisa da Juliana, para eternizar esse momento pra gente aqui foi sensacional. Eu tô encerrando a primeira temporada de algo que eu acompanhei do início, no meio e a vírgula, né? Eu não acho que é o fim, eu acho que agora é uma vírgula. Então eu dei essa ideia. Quando que o pessoal que está assistindo pode esperar esse livro, Lili? Olha, considerando que cada um pode escrever um capítulo, vamos pensar, porque você pode dar sua contribuição dentro do papel que você fez aqui, a Cíntia também, a Juliana também. Essas são as partes mais introdutórias, como é que esse trabalho está se formando. Tá? Creio que as pessoas podem arrumar um tempinho, tem aquelas que às vezes vão relutar um pouquinho, mas todos têm material para isso. Claro. Por isso que é muito bom você fazer trabalho com gente séria e comprometida. Porque todos têm alguma coisa que pode escrever, e é só a gente começar a escrever. Você vai falar da experiência, né? Então, quem participou, eu vou mandar esse convite especialmente.
e dá aquela estimulada básica, né? Você escreve, mas eu não sei escrever, sabe, sim, qualquer coisa, tem GPT, tem mais um monte de coisa, não tem? Tem tudo, só não faz quem não quer. Então é claro que tenha conteúdo seu, que seja importante, você falando da sua experiência também. Sim. E deixando uma mensagem dentro da sua abordagem profissional. Aham. Que é muito importante, porque se a pessoa vai ler, participou tal, mas o que ela está deixando de contribuição aqui dentro do trabalho dela? No caso da nutricionista, dos fisioterapeutas, com abordagens diferentes, não é? Mas cada um. Porque todos nós temos mais conteúdos do que nós conseguimos organizar. Com certeza. Porque talvez o nosso problema maior é organizar isso mentalmente, não é? E aí, Juliana, vai rolar esse livro? Vamos lá, né? Eu sou a pessoa que falo, vamos fazer, bora. Então, Porque aí... o que puder ajudar ali, sempre vou estar ali por trás, principalmente no computador, né? Que é o meu forte, ajudando. Que bom. Eu já vou passar minha parte para ela escrever, então. Mas você tem que escrever, tem que passar a sua parte. A ideia é sua. E olha, só lembrando, o Instituto tem os seminários não, ele tem os eventos, nós teremos sempre a cada 3 meses, em cada estação do ano nós temos o solstício ou equinócio. Verão, solstício, inverno, solstício. Primavera, equinócio, outono, equinócio. Sempre na virada de lua e da estação, isso já é uma proposta. São 4 horas, um momento muito especial, que teremos assim um convívio ali, estimulando essa questão da consciência, ampliando essa percepção da realidade, resgatando esses eventos naturais, estar mais conectado com a natureza. O de primavera foi muito bom, agora teremos o do verão e assim sucessivamente. E o ser humano precisa aprender a voltar para esses eventos naturais, porque senão ele vai virar alguma coisa que não é máquina, mas ele também se perde cada dia mais, porque não para. Então isso sempre acontece, num sábado, num domingo, tem umas 4 horas de duração, oferecemos um lanchinho no intervalo, é aquele momento que a pessoa sai dali certa de que ela participou de um movimento energético vibracional muito significativo. E também temos a proposta aí que já era para estar acontecendo, que é um seminário com terapeutas integrativos, e vamos ver se agora, na próxima etapa, a gente consegue fazer isso, trazer essas pessoas que trabalham com integrativo, porque o Instituto é um centro para estimular esse trabalho e temos muitas contribuições, assim como levar também para a comunidade o que são essas terapias. Claro que, enquanto a gente não tem um suporte de dinheiro para fazer um trabalho comunitário mais amplo, não podemos disponibilizar isso para todos, mas sempre tem espaço para atender uma outra pessoa que fala assim, não, mas eu não tenho nem a contribuição social, não tem problemas. Legal. Quando você falava, o nosso tutor colocou aqui na tela um QR Code que vai levar todo o nosso público que está assistindo a gente agora para as redes sociais, tanto TikTok quanto Instagram do Instituto. A gente vai colocar aqui embaixo agora também a rede social, ou o TikTok, como que acha o TikTok, como que acha o Instagram do Instituto. Agora vamos colocar o telefone e o endereço do Instituto. Convido o pessoal a conhecer o Instituto, Lili. Então, o Instituto ele sempre está aberto no horário comercial. Fora do horário comercial, nós temos, isso já é certo, cada 15 dias nós temos a meditação com os gongos planetários, que é um mergulho, que é um momento que, olha, convido todos vocês a participar. É sensacional. Até meu gato participa, gente, são 40 minutos, o bichinho fica ali, né, curtindo aquele som dos gongos, ele entra numa ressonância fantástica, pensa que gato tem problema com som, né? Não, filho não. E as pessoas têm tido experiências muito interessantes dentro dessas meditações. Então nós tivemos agora na lua nova, agora vem a lua cheia,
Depois, cada lua nova é cada lua cheia. Sempre, ou se não no dia, porque às vezes não cai bem no dia, sendo sábado, a gente sempre faz no sábado, no final do dia. E aí é só a pessoa entrar na rede social do Instituto, que sempre vai ter um post falando desses eventos. Legal. Assim como das estações também. E eu, como psicóloga, atendo como psicoterapeuta num valor social pelo Instituto. Então, se a pessoa fala, mas eu não consigo pagar um valor X, porque dentro da psicologia existem valores estabelecidos. Uma terapia de valor mínimo, de valor médio, como de todas as profissões. Sim. E um valor mais alto. Eu trabalho com valor médio, mas esse valor médio, para a grande maioria, não funciona, não dá, a pessoa não consegue arcar. Então, desse valor médio, o Instituto trabalha com um pouco menos da metade. Isso facilita para a pessoa que o orçamento dela está apertado e ela quer fazer terapia. Legal. Eu quero fazer o último convite agora para a Lili. Primeiro, em nome da VMark, quero te agradecer. Foram 6 meses intensos. Eu te agradeço também, porque tudo bem, eu poderia estar fazendo esse trabalho em qualquer lugar, mas aqui se tornou uma extensão, né, talvez do Instituto. Que legal. Como diz, quem foi assim? Quem que disse eu estou mais aqui? Eu. Você. Mais aqui do Eu mais aqui do que lá no Instituto, né? Mas para a gente foi uma honra receber esse projeto. Entender a seriedade e a importância dele para a comunidade. Dizer que as portas da VMark vão estar sempre abertas para você, para a Ju, para a Cíntia. Foi uma honra conhecer vocês. Eu posso dizer assim, pro resto da minha vida, foi o primeiro projeto que eu, como pessoa, participei começo, meio e fim. Eu estou muito ansioso pro ano que vem. Muito. Talvez tenhamos novidadezinhas aí, tudo mais e tal. A gente vai conversar bastante, tá? Então, em nome da VMark, do nosso público também, quero te agradecer. E agora eu quero passar a palavra para você fazer o encerramento desse episódio tão bonito. Foi muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu agradeço cada um, porque a Cíntia me deu todo um suporte para abrir as redes sociais do Instituto e eu não queria, porque sempre fui resistente com rede social. Mas aí, né, conversando com o Sensitivo, que eu já testei aqui, que é o Maurício lá de Ourinhos, e aí ele, dentro da sua conexão, ele falou, você tem que ir para as redes sociais. Isso foi ali em 2020 que nós começamos? Foi. E aí eu falei, tá, mas não sei o quê, eu fazendo aquele contorcionismo todo. Ele falou, você precisa levar o nome do Instituto, né, em que as pessoas não vão até o Instituto, mas você tem muito a contribuir com essas redes sociais. Então eu não ligo para minha rede social, claro que o meu Instagram ele ficou muito agregado sempre aos trabalhos do Instituto, agora que a gente está tentando fazer um pouco de separação. Sim. Porque afinal de contas, eu sou voluntária do Instituto. Eu estou como diretor, como fundadora, como diretora e eu falo como zeladora do Instituto. Mas o Instituto ele não paga salário para ninguém. Ele não, né, eu tinha uma secretária lá, hoje a gente não pode sustentar uma secretária porque precisa, né, de dinheiro todo mês e tem outras contas associadas. Então, é uma situação que eu sei que a gente precisa das redes sociais, tem que fazer o melhor, tem que manter a seriedade. As pessoas podem chegar junto do Instituto, mas sempre pega um número e tenta marcar um horário. Eu quero conhecer o Instituto. Porque o Instituto não fica com as portas abertas. E por quê? Porque sempre tem muita gente mal intencionada, ela entra e ela quer ver o que tem ali para ela pegar. De valor, né? E agora, esses dias, eu tive um arrombamento no Instituto. Meu Deus. 6 horas da manhã, o cara estava arrombando a porta do Instituto. Por quê? Porque ele queria entrar pegar alguma coisa de valor. Não entrou. Não entrou por causa do alarme, por causa da segurança, que tudo a gente tem que manter. Claro. Então, a gente tem que fazer o trabalho com quem está interessado. Se a pessoa não estiver interessada, não adianta ela ir lá por curiosidade, simplesmente. Sim. Mas eu estou à disposição para esclarecer o que precisar. Juliana, eu agradeço muito você ter vindo. Eu sei que você estava um pouquinho relutante, mas você agora já há um tempinho, né? Uma parceira do Instituto. Faz uns 6 meses quase. Né? Sim. Porque a Cíntia, foi desde julho, né? Desde julho, meio de julho ali, no episódio do Pedro, eu já
já participei junto, né? Vim aqui, já assisti. E assim, pra mim, né, nada paga o conhecimento que eu tô tendo, a experiência, né? Tudo. Querendo ou não, sempre foi um lado que eu quis seguir na minha vida, né? E a Lili só abriu e falou assim, vem cá. Eu sou meio de sair com, né? Ela vai... Com laço, assim, trazendo as pessoas. Algumas pessoas gostam e outras vão dizer assim, você é dominadora, você é controladora. Falei, se você não se controlar, eu te controlo sim, mas eu não tenho essa intenção. Né? Então eu sei que vocês são personalidades fortes. Eu te dominei alguma vez? Todas. Você acaba comigo, assim. Todas. Aí se judiou, agora eu fiquei assim, sem graça. Não, de certa forma, a gente também reluta em algumas coisas, né? Até mesmo, tipo assim, quando você tá começando na carreira, né? Que eu tava começando ali no marketing. Então, querendo ou não, eu também relutava em algumas coisas. Tem que fazer tal coisa. Cíntia, você não sabe fazer isso? Eu falei, então, isso aí não sei se eu sei, mas vamos saber. Até mesmo pessoalmente, né? Os meus projetos, a gente sempre conversava muito. Ela falava assim, não, você sempre fica meio que com medo. O medo te atrapalha, vai, faz, o medo te atrapalha. E eu ia, falava, não, tá, vamos tirar o medo e vamos fazer. Então, assim, dominar no sentido de incentivar, sabe? De mostrar, não, é assim que você tem que fazer e pronto. Sabe? De tirar aqueles pensamentos que te travam ali. E isso foi bem legal. Eu sempre digo que eu sou uma controladora, dominadora, estimuladora do bem. Exato. Se eu fizer alguma coisa que realmente eu estou prejudicando, me chama a atenção, me coloca no meu lugar, que eu provavelmente vou repensar. Então, agradeço muito você estar aqui. Agradeço o tempo que você teve comigo, o tempo que... A vida, ela dá voltas, né? De repente... Para mim é uma honra, projeto, com certeza. Né? Juliana também. Igor, né? Você me é uma alma muito querida também, que não é de hoje. E é muito bom. Chorar, já para. E é muito bom encontrar as almas queridas, nossas almas amigas. Porque a vida, ela é feita desses renascimentos, desses encontros e reencontros, e desse aprendizado todo. E eu sou uma pessoa que aprendo, nem que seja a duras penas, mas eu aprendo. Fala, já que estamos aqui, vamos caminhar na estrada. Sem essa de tô cansada. A hora que você estiver muito cansado, você vai descansar, mas ainda não é hora de sentar na beira da estrada e ver o movimento passar. Então eu te agradeço muito por você ter estado no primeiro episódio, ter se disponibilizado hoje e todo o acompanhamento que você deu a esse projeto até aqui. Assim como o Vitor também, né, que eu falo que ele é um queridinho, dá vontade de tirar e apertar o bochechinho dele. Valério, né, também muito querido, muito simpático, e os outros colaboradores seus. Muito obrigado, Lili. Obrigado mesmo. Só tenho a agradecer. E agradeço a espiritualidade, a ajuda crística e toda a universo que ele vai estar sempre trabalhando pelo bem, pela luz e pelo amor. E se a gente está levando isso, o resto vem. Amém. E que seja uma vírgula. 2026 está aí. Temos muitas coisas para fazer. Vamos por etapa até para a gente poder administrar isso. Isso aí. Né? Tem um trabalho pessoal meu também que eu preciso fazer. Como eu disse, eu não ganho nada financeiramente do Instituto. Eu só ganho a nível espiritual, que já é assim para levar para a vida, né? Para a vida. Mas aqui nós estamos no plano terreno e eu preciso cuidar da minha questão de manutenção minha, né? Sim. Eu não fico com nenhum recurso do Instituto e não sinto necessidade de ficar. Com a graça de Deus, nunca foi necessário e não vai ser. Amém. Amém. É isso. Posso encerrar então? Sim. Olha que bonitinho. Você que acompanhou a gente até agora, foi emocionante o episódio. Obrigado mais uma vez, meninas, por estarem conosco. Obrigada. Obrigado, Lili. Parabéns pelo desenvolvimento. Esperamos que vocês gostem. Fazer um pedido, curte, comenta, compartilhe isso aí nas tuas redes sociais. Vai ter vários cortes aí. Acompanhe a gente, acompanhe o Instituto. Feito com muito carinho, com muito amor. Eu sou testemunha disso. Obrigado pela tua atenção até agora. E até um próximo episódio. Chegamos ao 12º episódio do Pode Ser.
Você assistiu os nossos vídeos anteriores? Se você não assistiu, assista. Porque no dia de hoje fizemos uma retrospectiva de todos os nossos convidados, até do primeiro, onde eu estive falando um pouco sobre o Instituto, sobre a minha trajetória, na companhia do Igor e da Cíntia. Na sequência, eu fiz um episódio com a Milene Gugel falando de alimentação, pois ela é nutricionista e uma excelente nutricionista. Depois viemos com o Pedro Landim falando de exercícios físicos, exercícios que são necessários para todos nós. No quarto episódio, tivemos a Lilian Vicentim. Ela veio falar sobre a psicoterapia, o reiki e os florais de Bach, uma contribuição muito importante. Depois, tivemos no quinto episódio o Marco Antônio. Marco Antônio veio falar de acupuntura, com agulhas, sem agulhas, e um pouco da medicina chinesa. No sexto episódio, tivemos a Sandra Meires Pugin. A Sandra é radiestesista. Falamos de energia, falamos de limpeza energética, de mesa radiônica, disso que as pessoas vão buscar muitas vezes para poder entender como está o seu campo eletromagnético. No sétimo episódio tivemos Marissa Lisandra. Marissa é fisioterapeuta, trabalha com longevidade, trabalha com as pessoas com mais idade, ela é osteopata, ela trabalha com várias terapias manuais. Também uma contribuição para refletir nesse sentido. No oitavo episódio, estivemos aqui com o Marcelo Henares. O Marcelo falou dos gongos planetários, que é uma proposta do Instituto de meditação. Falamos sobre sintonia, energia e todo esse trabalho que podemos alcançar nesse processo. No nono episódio, tivemos o Felipe Bueno. Felipe é um buscador de si, um pesquisador independente, professor universitário, uma pessoa que trouxe a contribuição para falarmos sobre racionalidade. Quer dizer, o quanto que nós achamos que somos racionais. Falou do mito da racionalidade. No décimo episódio, tivemos a Silvana Pansardes. A Silvana é professora de yoga, trouxe essa contribuição falando da história da yoga, a importância da prática da yoga e trazendo para as pessoas essa reflexão também. No 11º episódio, novamente tivemos aqui a Lilian Vicentim, para aprofundar um pouco mais o tema sobre espiritualidade, consciência, dimensões e como que a psicologia interage com tudo isso. E hoje tivemos aqui o 12º episódio, onde fizemos toda uma retrospectiva juntamente com o Igor, com a Cíntia, com a Juliana, que são as moças do marketing. E foi assim muito agradável, muito descontraído, e eu agradeço imensamente a presença de todos aqueles que de alguma forma nos acompanharam. Os profissionais que aqui vieram, que tiveram essa disponibilidade, essa boa vontade, o Estúdio VMark, que fez um trabalho excelente conosco e que nos estimulou muito a chegar até aqui. Então, você continue conosco, que traremos mais novidades. E se você gosta desses temas, compartilha, curte, se inscreva no canal, pois levaremos a mais pessoas quando você também colabora de alguma maneira. Deixe seus comentários, acione o sininho, pois isso faz com que o YouTube reconheça que esse tema é interessante. Continue sempre nos assistindo e contribuindo com os seus comentários e com a sua presença.